Olá, sejam todos bem-vindos ao canal SF Teologia. Vamos iniciar o nosso estudo do grego instrumental. Vamos começar pelas vogais. Nós vamos estudar hoje então vogais, consoantes e o iota subscrito. As vogais, elas são 7 vogais. Quais são as 7 vogais? O alfa, o épsilon, o eta, o iota, o ômicron, y e o ômega. São as 7 vogais. Dentro dessas 7 vogais nós temos o seguinte: as vogais que são sempre breves, temos as vogais que são sempre longas e temos as vogais que são sempre breves e sempre longas. Vamos ver cada uma delas, as quais são. Quais são as breves? Quais são as vogais que são sempre breves? Sempre breves vai ser as vogais épsilon e ômicron. Lembra que eu falei das vogais breves e longas? As longas, quais vão ser sempre as longas? O eta e o ômega. Essas vão ser as vogais que são sempre longas. E tem 3 vogais que elas são sempre breves e sempre longas. Vai ser qual? O alfa. O alfa é uma delas. O iota é outra delas. E qual que é a outra? O y. Essas vogais são sempre breves e sempre longas. Então nós temos 3 classes de vogais: as sempre breves e as sempre longas. Depois desse assunto, vamos apagar aqui para nós podermos prosseguir. Nós vamos ter os ditongos. Quais são os ditongos? Os ditongos em grego, os ditongos grego, eles são 8. Quais são esses 8 ditongos? Vamos lá. Alfa e iota. Nós temos o épsilon e o iota. Nós temos o ômicron e o iota. O y e o iota. Nós temos depois o alfa e o y, o épsilon e o y, o eta e o y, e nós temos o ômicron e o y. Esses são os 8 ditongos, as 8 encontros vocálicos das 8 vogais, 8 ditongos. Então, depois que nós aprendemos esses ditongos, nós vamos conhecer então o iota subscrito e o iota adscrito. O que vem a ser o iota subscrito e o iota adscrito? São sempre vogais longas. Aqui o iota subscrito. Vogais longas e o iota subscrito. Por que eu fiz 2 vezes? Porque quando você encontrar lá, vogais longas, tá? Vamos pegar o exemplo do alfa, que é uma vogal tanto curta quanto longa. O alfa, vamos pegar aqui, encontro consonantal de ai, e vamos pegar o encontro consonantal também de ai. Só que, quando ele for
minúsculo, esse encontro consonantal, esse iota vai ser na parte de baixo. E quando ele for maiúsculo, ele vai se encontrar aqui, ó, ao lado da letra maiúscula. Nenhuma das duas vai fazer com que mude a palavra a qual você está estudando. Esses aqui são exemplos. Esses dois exemplos para nós mostrar onde que nós encontramos esses iotas subscritos. Nenhum dos dois vai mudar a palavra em si. Mas, quando nós encontrarmos esse iota subscrito, vai ser um ditongo. Mesmo que aqui seja um alfa e um ômicron. Vamos tirar esse iota. E vamos tirar esse iota aqui também. Vamos fazer de conta que são dois alfa ômicron. Um encontro de duas vogais. Quando nós encontramos essas duas vogais, esse iota abaixo não vai mudar a palavra. Esse iota que está ao lado não vai mudar a palavra. Mas se nós tivéssemos só o alfa, e aí nós colocássemos esse iota, isso aqui seria um ditongo. Se nós tivéssemos só esse alfa maiúsculo, e aí colocássemos o iota adescrito, se tornaria um ditongo. Então, sempre que encontrar esse iota, ele será um ditongo. Então, precisamos ter cuidado com isso. Vamos para frente. Na sequência, nós vamos encontrar as consoantes. Nós vamos encontrar as consoantes. As consoantes, elas são de número 17. Número 17. Nós conhecemos as vogais. O que sobrar de vogais são as consoantes. Deixei para vocês o alfabeto no último vídeo. Vou deixar hoje de novo o alfabeto para que você possa conhecer o alfabeto, fazendo o teu caderno de caligrafia, fazendo o teu caderno de estudos. Essas matérias que eu estou passando hoje, que eu passei nos últimos vídeos, para que nós possamos aprender e que não possamos ter dificuldades no momento que nós formos ler o grego. Então, as consoantes, nós vamos ter 3 tipos de classificações das consoantes. Nós vamos ter as mudas, e dentro das mudas, que é o primeiro, vai ter as labiais, vamos encontrar as guturais e vão se encontrar também as dentais. Dentro dessas classificações, elas também são surdas, elas são sonoras e são aspiradas. O que vem a ser isso? Eu vou dar um exemplo de cada uma para você poder entender. As labiais, por exemplo, labial surda. Pi. Pi. Pode ver. Pi. É uma letra labial. Você vai pegar uma letra gutural. Vamos pegar uma gutural aspirada. O cri. Lembra que eu falei no dia que nós estávamos aprendendo o alfabeto? Cri. Cri. É uma letra gutural. E também tem as letras dentais. Vamos pegar uma sonora para nós ter um exemplo de cada uma. O delta. Delta. Quando você fala, a tua língua vai ficar no céu da boca. Delta. Então, nós temos um exemplo de cada uma. Existem mais letras, mas essas, uma de cada uma, para nós podermos entender o que vem a ser essas consoantes mudas, que elas são as labiais, as guturais, as dentais. Daí, quando elas são surdas, sonoras e aspiradas. Então, nós temos um exemplo de cada uma. O pi, labial. O cri, aspirada, gutural. E a delta, que ela é uma dental. Vamos para frente. Depois nós temos as líquidas. Líquidas. Vou dar um exemplo de cada.
As líquidas, vamos pegar aí o lambda e vamos pegar o rho. Por que eu dei esse exemplo de cada uma? O lambda. Lambda. Quando você falar angelos, por exemplo, angelos, lá vai ter dois lambda. Um desses lambda vai ser angelos, que é anjos. Então, não vai ser angelo, vai ser angelos. Quando você pega oro, você fala, por exemplo, caro, quer dizer, financeiramente é caro. E quando você fala carro, automaticamente você está falando de um automóvel. Então você vai ver a diferença quando você usa 2L e quando você usa 2R. Por isso que elas são chamadas de líquidas. Elas podem ser usadas um lambda, como pode ser usado um rho, mas ele vai dar diferença de palavra para palavra quando você for falar a palavra em si. Na sequência, nós temos as sibilantes. Sibilantes. Vamos fazer um pedacinho aqui, ó, para nós não misturar as matérias. As sibilantes, vamos pegar, por exemplo, o zeta. Vai ser lá um delta mais o sigma. Sibilantes por quê? Porque ele faz sílaba na palavra. Zeta. A letra zeta vai ter D mais sigma. Vamos pegar o xi. O xi vai pegar lá um kappa mais um sigma. Xi. Entende? Xi. Vai ser uma sibilante. E temos também, tem mais letras, mas está acabando o espaço, vamos fazer essas três aqui. O psi vai ser então o pi mais o sigma. Vamos fazer lá PS. Psi. Psi. Então essas são as sibilantes. A letra ela vai ser em sílabas. Então vamos sempre entendendo isso, fazendo nossos cadernos de anotação para que nós possamos entender e compreender e colocar também no nosso caderno de caligrafia para que nós possamos aprender a cada dia mais. Treine, estude, procure e guarde essas matérias que você vai aprender. Logo nós estaremos começando em frases no grego. E aí nós precisamos ter e entender essas palavras e essas letras. Essas matérias são muito importantes que nós aprendamos elas para que nós possamos ter uma boa leitura do grego, do Novo Testamento grego. Até a próxima e obrigado.